Hello, vamos à correção da PO de Física da primeira série do ensino médio do terceiro bimestre 2025 do Colégio Darwin. Prova do dia 1/10/2025. Vamos começar por aqui, ó. Exercício 1. Uma partícula de 2 quilos se movimenta sob a ação de uma força de direção constante e o valor algébrico dessa força varia com o tempo de acordo com o gráfico. Observação: o valor algébrico negativo da força do gráfico indica que a força apresenta sentido oposto ao inicial. Tá. Ele quer saber o módulo do impulso da força nos intervalos de tempo. No intervalo de tempo, né? Tem que ser no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos. Então, o que que a gente tem? A gente tem que o impulso de uma força é a força resultante vezes o intervalo de tempo. Essa é a resposta vetorial, tá? Mas, se isso daqui for um gráfico, se você tiver o gráfico da força, esse impulso, ele é igual em módulo, né, sem ser vetorial, à área do gráfico. A área do gráfico força-tempo. E que é pra gente ter um triângulo aqui em cima, e esse triângulo vai dar um impulso positivo, porque a força está na direção do deslocamento, e esse triângulo de baixo vai dar um impulso negativo, porque a força aqui ela é negativa e aqui a força ela é positiva. Então, para calcular o impulso, eu vou fazer a área do primeiro triângulo, onde, lembrando que a área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2, a área é B vezes A dividido por 2, e a base do primeiro triângulo vale 4, com a altura de 30, dividido por 2. E do segundo triângulo, a base vai do 4 até o 6. Então a base é 2. A base é 2 vezes menos 15 dividido por 2. Então dá 60 menos 15. Então o impulso é igual a 45 newtons vezes segundos. Tá bom? Mas o que que o impulso causa sobre a massa, né? O impulso, ele faz a variação da quantidade de movimento. Eu gosto de escrever assim, que a quantidade de movimento inicial mais o impulso vai dar a quantidade de movimento final. Lembrando que é sempre uma forma vetorial. Tá legal? Lembrando que quantidade de movimento, que é essa letrinha Q, é o resultado da massa vezes a velocidade. E ele fala qual é a velocidade no t igual a 6 segundos, t igual a 6 segundos, considerando que t igual a zero era 10 metros por segundo. Então, eu vou fazer assim, a massa vezes a velocidade inicial, mais o impulso, vai ser igual a massa vezes a velocidade final. Lá em cima a massa é 2 quilos, a velocidade inicial é 10, o impulso é 45, é igual a 2 vezes V. Fica 45 mais 20, fica 65. 65 dividido por 2 da massa. Isso aqui dá 32,5. 32,5 metros por segundo. Tá bom? Vamos para o próximo. O exercício aqui, próximo, é de uma colisão, de choque. Então, os dois corpos da figura têm massas 4 e 12, 4 quilogramas e 12 quilogramas. Deslocam-se na mesa perfeitamente lisa com velocidade 8 e 2, sendo que o coeficiente de restituição E é igual a 0,3.
Os corpos determinam os modos das velocidades de A e B após a colisão. Então, primeiro passo, vamos montar a equação da restituição. Fica a velocidade final de B, quando eu coloco linha final, velocidade final de A dividido por velocidade inicial de A menos a velocidade inicial de B. Aqui eu coloco 0,3 é igual a V, B' menos V, a linha sobre. Velocidade do bloco A é 4 para a direita, e a do B é 4, é 12 para... Não, errei. Peguei a massa. É a velocidade. Velocidade do A é 8 para a direita, e a do B é 2 para a esquerda. Então a gente assume que essa velocidade é mais, e essa velocidade aqui é menos, né? Então, menos menos 2 dá 10. Então, aqui vai dar 10. 10 vezes 0,3 é 30. Então, o V B' menos o V A' é igual a 3. Essa é a primeira equação. Quem chegou aqui já tem um ponto. Meio ponto. Meio ponto. Ahn, Aí, a gente faz a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento inicial, antes da colisão, é igual à quantidade de movimento final, depois da colisão. Então, vai ser a massa do objeto A, VA, mais a massa do objeto B, VB, é igual à massa do objeto A, VA'. Por que que não coube, hein, gente? Sempre cabe. Ó, a massa do objeto A, VA, mais a massa do objeto B, VB, é igual à massa do objeto A, VA final, linha, mais a massa do objeto B vezes o VB, linha. Coube. Então, a massa do objeto A é 4 e a VA é 8, mais a massa do objeto B é 12 e a velocidade é menos 2. A massa do objeto A é 4 e aqui eu não sei ver a linha, mas aqui é 2 e aqui é VB, linha. 4 vezes 8, 32. 32 menos 24. 32 menos 24 é 8. 8 é igual a 4VA' mais 2VA-VB. 2VB'. Como essa equação ela está toda par, né? 8, 4, 2, eu vou dividir por 2 para poder cancelar no VA. Vou pegar essa equação aqui, vou dividir por 2. Então vai ficar 4 é igual a 2VA' mais VB'. Mesmo assim não deu certo, né? Ainda não vai cancelar. Não adianta adicionar que não vai cancelar. Deixa eu pensar. Eu podia dobrar a do lado direito. Se eu dobrar a equação desse lado, ó, se eu fizesse aqui vezes 2, fica 2VB' menos 2VA' é igual a 6. Agora eu consigo resolver o sistema. Então, se a gente pegar as duas equações, eu tenho aqui 2VB' menos 2VA' igual a 6. Eu tenho essa daqui escrita VB mais 2VA' é igual a 4. Aí eu somo as duas coisas, dá 3VB' igual a 10. 10. Então, o meu VB' é 10 terços. E o meu VA'
meu V a'. Posso pegar dessa equaçãozinha bem, que é bem bonitinha aqui, ó. Nosso V a' é V B' menos 3. É a mesma coisa que 10 sobre 3 menos 3. Então, o V a' é igual a 3, 10 menos 9 dá 1/3 metros por segundo. Metros por segundo. Então, 1/3 metros por segundo e 10 terços de metro por segundo. Tá bom? Então, a resposta é esta e esta. Então, montar a equação, cada equação vale meio ponto e a resposta final outro meio ponto. Tá bom? Vamos para o exercício 3. Valendo um ponto. É, ele fala do cientista à procura do material que tenha um coeficiente de dilatação alto. O projeto dele é produzir vigas desse material para utilizá-las como suportes para os telhados das casas. Assim, nos dias muito quentes, as vigas dilatam-se bastante, elevando o telhado e permitindo certa circulação de ar pela casa, refrescando o ambiente. Nos dias frios, a viga encolhe e o telhado abaixa, não permitindo a circulação de ar. Após alguns experimentos, ele obteve esse gráfico aqui, que está dando a temperatura em graus Celsius e o comprimento em metros. E ele quer saber, analisando o gráfico, é correto afirmar que o coeficiente de dilatação linear, ele quer saber o alfa do material, aqui alfa, produzido pelo cientista em graus Celsius menos um vale, quer saber alfa. Para a gente descobrir alfa, você tem que ter a dilatação é igual ao L0 vezes alfa delta teta. Essa diferença aqui é a dilatação. A dilatação é o 2,24 menos 2. Então, a dilatação, mudança de comprimento, é 0,24 metros. 24 centímetros, 24 metros, 24 centímetros. E aqui a gente tem a variação de temperatura, que é 220 menos 20, 200 graus Celsius. Então, você põe aqui 0,24. Ah, não esquece que esse aqui é o L0. 24 é 2 vezes alfa vezes 200. 2 vezes 200 é 400. Então, o alfa vai ficar igual ao 0,24 por 200. Mesma coisa aqui, 0,12 sobre 100, simplificando por 2, que dá 0,0012, que é a mesma coisa, que, vamos ver aqui, aqui eu fiz um errinho, né? Porque 2 vezes 200 é 400. Então aqui veio dividindo 400. Se você dividir por 400, tem que dividir por 4, dá 0,06 por 100. Se você fizer a vírgula correr nessa, vai ficar o quê? 0,0006, que vai dar 6 vezes 10 a menos 4, que é letra A. Letra A, tá bom? Então, esse teste foi letra A. Exercícios de Kepler. A força de atração gravitacional é a força é a aceleração da gravidade, beleza. Dois corpos de massa M1 e M2 situados a uma distância d um do outro atraem-se mutuamente com a força de intensidade F, como está nessa equação aí. Qual seria a intensidade F' de uma nova força se a distância fosse quadriplicada?
Quer dizer que a D' é 4 vezes a distância D, tá? Então, pensa só. O F' é igual a constante gravitacional, a mesma massa 1, a mesma massa 2 dividido pela distância linha ao quadrado. Então fica constante massa 1 vezes a massa 2 dividido por 4D ao quadrado, porque o D' é 4D, foi quadruplicado. Fazendo a potência fica constante massa 1 vezes massa 2 sobre 16 vezes D ao quadrado. E observa, é exatamente isso aqui, ó. Então, o que que vai acontecer com a força? Ela vai dividir, né? Vai diminuir, ó, exatamente essa parte aqui da equação, ó, é a força F. A força F. Eu usou D maiúsculo, usei D minúsculo, tanto faz. Ou D minúsculo também, tanto certo, faz aí. Então, o que vai acontecer é o seguinte, que a força F é igual à força F sobre 16. Essa aqui que era a resposta. A força fica 1/16 da força original. Essa era a relação. Como eu tinha dito, não ia pedir o cálculo, eu ia pedir só uma relação. Aí ele fala assim: se existisse um planeta de massa 8 vezes maior que a Terra, então a massa do planeta são 8 massas da Terra, e o raio 2 vezes maior, o raio do planeta são 2 raios da Terra. Qual seria a relação da aceleração da gravidade na superfície desse planeta em relação à gravidade na superfície da Terra? Ele quer a gravidade no planeta dividido pela gravidade na Terra. Então, eu ensinei em sala de aula a escrever as equações e simplificar. Constante massa do planeta dividido pelo raio do planeta ao quadrado. E aqui fica constante vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Aqui a gente já pode cortar a constante, tá multiplicando em cima e embaixo. Então já era. Eu acho legal, já que tem uma divisão de fração, a gente inverte a fração. Então põe uma divisão aqui. Aqui fica opa, a massa do planeta pelo raio do planeta ao quadrado, vezes o raio da Terra ao quadrado, vezes a massa da Terra. Aí a gente descreveu aqui que a massa do planeta, ó, a massa do planeta é 8 massa da Terra, então coloca 8 massa da Terra, vezes o raio da Terra ao quadrado, dividido pelo raio do planeta. Só que o raio do planeta é o dobro do raio da Terra. Então coloca o dobro do raio da Terra ao quadrado vezes a massa da Terra. Agora, a massa da Terra, numerador e denominador, também simplifica. Corta aqui e corta aqui. E continua. Vamos fazer o quadrado do denominador. Fica 8 vezes o raio da Terra ao quadrado sobre 4 vezes o raio da Terra ao quadrado. A gente simplifica o raio da Terra ao quadrado. Isso aqui corta esse aqui. Fica 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 2. Essa é a resposta. Tá bom? Beleza. Exercício 5. Uma corda B tem sua extremidade fixa, enquanto a outra B, oh meu Deus do céu, uma corda B tem sua extremidade A fixa, enquanto a outra B está ligada a um bloco de massa M em forma de paralelepípedo que pesa 240 newtons. É melhor nem escrever aqui no meio, o cara vai pensar a coisa errada.
Então, ele pesa 240 newtons aqui, ó. Certo. É... O coeficiente de atrito entre o plano e o bloco é 0,5. Então, Mi é 0,5. Em um ponto C da corda é dependurado um peso Q, tal que o ângulo formado pelo trecho AC com a horizontal faz 60 graus. E a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Aproximadamente. E aí ele pede assim, determine o peso de quê? Então aqui a gente tem o peso de quê? Pessoal, para cancelar o peso de quê, a gente tem que encontrar uma força que vai para cima. Então existe aqui uma força que tem que ser do mesmo valor do peso de quê? Essa força é produzida pelo fio AC, que tem uma tração AC, ó, T. Então, esse vetor aqui eu vou chamar de TY. A tração T, a tração T, ela gera o TY, ela produz o TY e produz também o TX, que seria na horizontal aqui, ó. A tração TX, ela está com ângulo. Então, a TX é igual a T vezes o cosseno de 60 graus. E a tração Y está sem ângulo. Então, T seno de 60 graus. Só que o TY, ele cancela com o PQ. Então, para achar o PQ, eu tenho que descobrir o TY. Mas para achar o TY, eu preciso do T. Mas para achar o T, eu preciso do TX. E aí, o TX está ligado no bloco M. E o que que segura o bloco M? O bloco M segura a força de atrito. Então, eu posso dizer que o TX, ele equivale à força de atrito. Para baixo eu tenho peso, para cima eu tenho a força normal, cancelando. A força normal é igual ao peso. E a força de atrito é Mi vezes a força normal. Então, o que vai acontecer? Eu vou, através do peso do bloco M, eu vou achar normal, anormal, a FAT, o TX, a tração, o TY e o TY é o PQ. Vou falar devagar de novo. Você tem o peso do bloco M. Daqui você acha a força normal. Da força normal, você acha a força de atrito. Da força de atrito, você descobriu o TX. Do TX, você descobre T. Depois do T, você acha o TY. E do TY, você descobriu o peso do bloco Q. Esse vai ser o rolê. Então, vamos lá. Força normal é igual ao peso, que é igual a 240 newtons. A FAT é igual a Mi vezes a força normal, é 0,5 vezes 240. Isso dá 120 newtons. A força de atrito, ou TX, o TX é igual à força de atrito. Mas o TX ele também é T vezes o cosseno de 60. Então, isso aqui é igual a 120. Cosseno de 60 é meio. Então, T vezes 1/2 é igual a 120. Conclusão, a força de tração são 240 newtons. E aí, o TY é igual a T vezes o seno de 60. Então, ficam 240 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, fica 120 raiz de 3 newtons. E, finalmente, o peso de Q é igual a TY.
y, que é 120 raiz de 3, que é 120 vezes 1,7. É para usar raiz de 3, 1,7, aproximadamente. Então, o PQ é aproximadamente 120 vezes 1,7, dá 0,14 vai 1, 8 mais 0,21 dá 0,402. 204. Aproximadamente 204 newtons. Aproximadamente 204. Letra B. Mais próximo. Letra B. Beleza? B de beleza. Último exercício. Comparando-se a escala H de um termômetro com a escala C em Celsius, obteve-se esse gráfico de correspondência entre as medidas. Letra A. Construa a equação que transforma de transformação entre as temperaturas e determine o ponto de vapor na escala H. Só ponto de vapor, temperatura de vapor, tem que lembrar que é uma temperatura de 100 graus Celsius. Se, por exemplo, fosse gelo, era 0 graus Celsius. Ah, esse ponto aqui, ele está falando para mim que 0H, na verdade eu vou fazer direto no gráfico. Então eu vou chamar isso aqui de ponto A, vou chamar isso aqui de ponto B. Então, o ponto A e o ponto B, ele tem na escala H e na escala Celsius, só para não me perder aqui, que é muita novidade na minha cabeça. Então, o ponto A, ele é 0 na escala H e menos 25 na escala Celsius. E o ponto B, ele é 20 na escala H e 0 na escala Celsius. Aí eu falei para vocês, isso aqui eu estou respondendo a letra A, falei para vocês colocarem dois termômetros, colocarem três linhas, nessas três linhas anotar os valores. Por exemplo, aqui vamos supor que seja a escala H e aqui é a escala Celsius. Se for na escala H, aqui vai ser 0 com menos 25 e aqui vai ser 20 com 0. Aqui é um H e aqui é um C. Aí eu disse para você fazer uma divisão de cada lado, deltinha por deltão. Deltinha por deltão. Então fica H menos 0, 20 menos 0. Deltinha por deltão. Fica C menos 25. E aqui fica 0 menos 25. Então, H sobre 20 é igual a C mais 25 sobre 25. A pessoa chegou aqui, acertou a questão da letra A, tá bom? Essa aí era a resposta da letra A. Escrever a equação. Depois, na letra B, ele quer saber quanto que é a temperatura em H para vapor, onde C é igual a 100. Então, H sobre 20 é igual a 100 mais 25 sobre 25. Então, ficou H sobre 20 é 125 sobre 25. Isso aqui dá 5. H é igual a 5 vezes 20. Então, H deu 100 graus Celsius. Então, é uma temperatura que os dois têm o mesmo valor. Essa é a resposta da letra B. Tá bom? Pessoal, então essa foi a correção da PO. Caso tenha gostado, curta o vídeo, fortalece aí a nossa atividade. É, se por acaso não tenha sido aprovado, estude
esses conteúdos em outros exercícios para REC, tá bom? Aproveitem o núcleo de estudos e vamos trabalhando. Vou ficando por aqui. Tchau,